A palavra do Senhor para o seu coração se encontra no Salmo 34, 8, que diz assim: Ó, provai e vedes que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seu santo, pois nada falta aos que temem. Eu estava conversando com meu esposo e ele me fez lembrar de algo pelo qual é extremamente importante. Ele falou para mim assim: tem muitas pessoas que pedem conselho para você, pedem conselho para mim. E aí eu fiquei refletindo sobre aquela palavra. Por que eu não posso passar isso para outras pessoas? O Senhor é aquele que nos retribui nesta terra em vida. Em vida. Tudo aquilo pelo qual eu compartilho com você, que te ajuda, o Senhor me retribui de uma maneira que eu nunca, se eu trabalhasse, eu não conseguiria dar conta. O Senhor é bom. Provai e vedes que o Senhor é bom. E você tem sido bom para com as pessoas. Ultimamente, nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas reclamam de tudo. Você já agradeceu a Deus por você estar vivo? Você já agradeceu a Deus por ter cobertor nesse frio para se cobrir, roupa, calçado, alimento? Você já agradeceu a Deus? Existem pessoas que não têm isso e mesmo assim são gratas ao Senhor. Muitas vezes a igreja não está faltando palavra, a igreja está faltando atitude, tirar o eu. Porque se eu repartir a minha ideia com alguém, alguém pode tomar a minha ideia e fazer e se aparecer mais do que eu, que tome a minha ideia para si, que se apareça, que eu diminua e o Senhor cresça através de mim. O meu intuito aqui não é me aparecer, é que o nome do Senhor seja glorificado e que você alcance e descanse para sua alma. Existem as plataformas e assim, o algoritmo, ele vê o que é extremamente importante para colocar seguidores. Eu não estou preocupado com seguidores, eu estou preocupado com a sua alma. Porque se você morre hoje, onde você passa a sua eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade se Jesus voltar hoje para você? As pessoas falam assim, não pode misturar a igreja, dinheiro, política. Não pode misturar essas coisas tudo, não. Só que eu vou te responder uma coisa. Seja sincero com você. Você não come? Você não precisa de roupa? Você não precisa de calçado? Você não quer que seus filhos se vistam bem, tenham uma boa educação, sejam bem atendidos na hora que ficar doente, tenham condição de ter um medicamento para eles? Então vamos parar de hipocrisia nesse vídeo. Quando eu entendi isso, que eu tenho que ser serva de Deus em qualquer lugar que eu for, acabou. Eu tenho que melhorar como pessoa. Eu vou à igreja para ser igreja lá fora. Como eu sou igreja, todos me amam?
Isso não diz sobre mim, diz sobre a pessoa, não diz sobre mim. Eu continuo a mesma Luciana. De 24 anos atrás, o meu coração é o mesmo. Eu fico feliz porque o meu coração não foi corrompido. Eu não mudei. As pessoas mudaram comigo, mas eu não mudei. Eu não mudei. E quando você vai mudando de nível financeiro, você vai percebendo coisas pelas quais eu vou conversar um pouquinho com você aqui, que algumas pessoas têm medo, receio de falar, mas eu vou falar com você. Muitas pessoas se afastam, começam a ter inveja, começa a te perseguir sem causa para te tirar do propósito. E aí eu lembro da palavra, que não foi o homem que me falou, foi o próprio Deus. Quem contender contra ti, contende contra mim também. Te perseguirão, mas não irão prosperar e não irão prevalecer. O Senhor utilizou e usou várias pessoas para falar comigo desta forma. Eu não vou guardar para mim aquilo pelo qual o Senhor tem me dado de estratégia, de sabedoria. Antes do acidente, eu já tinha essa mente, só não tinha coragem. Após o acidente, eu percebi que a qualquer momento a gente pode morrer. E eu não deixei nada de legado, nada da minha fala que poderia ajudar outras pessoas, outra família. Eu vivi em situações pelas quais eu fui muito desprezada. Eu fui humilhada, sem saber o porquê que eu estava sendo desprezada e humilhada. E eu não entendia o motivo pelo qual acontecia aquilo comigo. E ao decorrer do tempo, eu percebi que não é as pessoas, é aquilo pelo qual está dentro dela. Eu só coloco para fora aquilo que está dentro de mim. Se tem inveja dentro de mim, vai para fora. Tem na igreja, tem em outro lugar isso. E o que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Porque mexe com o psicológico e as pessoas ficam pensando assim, ué, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu não prospero. Eu tenho 20, 30 anos servindo ao Senhor e não muda nada. Primeiro tem que mudar sua mente e o seu coração. Deus te deu, filhos para você cuidar, família, o seu esposo, a sua esposa, para você cuidar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não é para você cuidar os de fora. Eu já presenciei cenas pelas quais os de casa padeciam, os de fora era abençoado financeiramente, amorosamente. E eu conversando ontem com meu irmão, faz muito tempo que a gente não conversa, ficando mais de 2 horas conversando. E aquela conversa me fez entender cada dia mais o meu propósito. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu estou aqui para te mostrar o caminho. Mas uma escolha é sua. Eu estou aqui como prova viva. E as pessoas que me conhecem, o que eu falo, elas sabem que é verdade. Eu tenho autoridade para falar porque eu vivi, eu passei, eu sei o que é você chegar em casa e não ter muitas coisas para comer. Eu sei o que é ir para a igreja de domingo a domingo. Eu sei o que é você trabalhar de domingo a domingo. Eu sei. Eu passei. Você consegue analisar se está certo ou errado.
Eu não estou falando para ninguém sair da igreja, porque aonde eu estiver, eu sou igreja. Tentaram me convencer de várias formas que eu não precisava estudar, mas eu percebi que é uma disparidade. Quem estuda tem mais oportunidade em tudo, tanto dentro da igreja como fora. E nós estamos num momento político de uma sociedade que você precisa trabalhar. Você precisa, é do suor do seu rosto que você precisa trabalhar, colocar o pão de cada dia dentro de casa. Você precisa trabalhar. Você precisa ajudar o seu esposo. Tem esposa, eu presenciei casamentos destruídos, porque o esposo trabalhava o dia inteiro e a esposa dentro de casa. Além de não economizar, começa a ter brigas porque eles não conseguem viajar, eles só ficam no mesmo lugar, querem se mostrar para outras pessoas. E uma vida assim extremamente delicada, para não dizer a palavra que eu gostaria de dizer, precária. E aí eu fico me perguntando, por que eu não posso falar sobre isso? Eu posso. A escolha é sua. A escolha é sua. A vida é sua. Só que se você não se posicionar enquanto você é novo, que você tem força para trabalhar, que você consegue lutar para melhorar sua parte financeira da sua família, você não vai mudar. Porque Deus não vai entrar aonde pelo qual você não quer. Você tem que estudar, você tem que trabalhar. Você tem que ter sabedoria dentro de casa para administrar aquilo pelo qual você ganha. Economizar. Ah, eu não posso economizar. Então não economiza. Fica a vida que você tá para sempre. Queira viver uma vida que não é sua. Quando você chegar, se Jesus não voltar a uma certa idade, você vai perecer. Eu não tô profetizando coisa ruim para você, não. É o que você tá plantando. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a estudar porque eu não aceitava mais passar 6 meses da minha vida numa vida boa, comendo do bom e do melhor, saindo para comer fora, com amizade, essas coisas tudo. E 6 meses eu cheguei dezembro de vários anos comendo ovo, sem condição de saber em janeiro como que eu ia pagar minhas contas. Eu falei, não, tá errado. Tá errado isso daqui pra mim. Tá errado. Eu quero uma vida melhor pra mim. Eu sou sua filha. E eu comecei a assistir vídeos. Eu comecei a mudar a minha mente. Tudo aquilo pelo qual eu havia sofrido, passado, com angústia, com tristeza, eu coloquei como força para mim me sobressair. Eu olho para as pessoas, eu não sinto inveja delas. Eu fico feliz, mas eu não quero estar do lado, eu ser ela. Eu quero estar em posições melhores, porque quando eu estou em posições melhores, diversos anos, todo ano eu faço esse propósito de ajudar alguém o ano inteiro. Quantas pessoas que já foram ajudadas pelo trabalho da minha mão, o que a mão direita faz, a esquerda não saiba. Eu consigo cumprir isso porque eu tenho recursos financeiros. Sou rica? Ainda não. Mas eu consigo. Uma pessoa tem uma necessidade de uma roupa, eu consigo ir na loja comprar. A pessoa precisa de uma cesta básica, eu consigo comprar a cesta inteira, fazer a doação. Minha família, se precisar de um medicamento, eu tenho condições para comprar aquele medicamento. Quando eu comecei a cursar direito, essa palavra eu vou levar para a vida. Quando eu vi a dignidade da pessoa humana,
E eu fiquei refletindo até hoje, ainda essa dignidade da pessoa humana ainda me faz pensar. O que é dignidade? Dignidade é você ter condições de ir à casa do Senhor sem a preocupação que você não vai ter dinheiro para pagar sua conta de água, sua conta de luz. Você vai ter oportunidade, um exemplo, de sair da igreja e comprar um lanche, uma pizza, não sei o que você gosta. Dignidade é você virar um ano para o outro e conseguir não ficar pensando como que você vai fazer para comprar material escolar para o seu filho, como que você vai fazer para pagar a sua casa, o seu aluguel, como que você vai fazer para fazer isso. Quando eu entendi isso, eu comecei a estudar. Eu leio a Bíblia? Leio, mas eu leio livros também, porque Deus deu a inteligência para o homem. Quando eu li o livro A Psicologia Financeira, Pai Rico, Pai Pobre, Primo Rico, Barsi, e eu comecei a entender como funciona a parte financeira. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pelo propósito de algumas coisas pelos quais estão dentro de mim. Porque não é porque eu tenho um pouco mais de recurso financeiro que eu não posso compartilhar com outras pessoas. E ao decorrer do tempo, eu comecei a conviver com pessoas de uma posição social elevada. E eu percebi que muitas delas não mudaram, porque o dinheiro não muda. Muda quando está dentro de mim o desejo de humilhar alguém. Muda quando está dentro de mim o desejo de me aparecer para alguém. Nós não estamos nessa terra para se aparecer para ninguém. Nós estamos nessa terra para cuidar dos nossos filhos, da nossa família, porque vai chegar o dia de prestação de conta. E acabou tudo. E aí? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu não servi a Deus com verdade. Eu não cuidei da minha família. Eu não trabalhei com honestidade, dignidade. Eu não fiz o que era para ser feito. Eu abri a Bíblia, falava o que eu queria dentro da igreja, porque eu tenho inteligência, eu tenho intelecto. As minhas orações eram orações sem sal, sem açúcar, da boca para fora. Quantas pessoas nós podemos impactar e mudar a vida delas? Eu fui ontem à igreja. Eu cheguei num ponto de canseira tão grande e fui à igreja. Falei, vou à igreja. Quarta-feira eu não conseguia dormir, porque geralmente eu chego, eu deito um pouco para descansar minha mente. E estava tão cansada, tão exausta assim, de tanta coisa na cabeça, e fui deitar e não dormi. Falei, amanhã eu vou à igreja. Eu senti desejo de estar na casa do Senhor. Tava um frio. Não me importa, o meu papai estava lá. Nós estamos perdendo o gosto de estar na presença do Senhor. Nós estamos olhando para as pessoas. Já faz 24 anos que eu sirvo ao Senhor. Independente quem esteja na igreja, o pastor, os obreiros, os irmãos, as irmãs, eu vou para servir o meu Deus, porque Ele me amou. E eu saio de lá renovada, porque eu não vou olhar para A, para B, para C, para D, que eu não estou para consertar. Se o próprio Deus deixou escrito que o Senhor não separa o joio do trigo, vai ser eu que vou separar? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que cuidar da minha família.
quando eu comecei a fazer isso, eu percebi. Deus falou comigo de diversas formas que ia mudar a história da minha vida com pouquíssimas pessoas. E Deus mudou a história da minha vida. Quem me conhece, há uns 10 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa de aparência e também de mente. O Senhor mudou a história da minha vida por completo. Só uma coisa que o Senhor não mudou. E eu peço a Ele todo dia, a humildade. As pessoas não são melhor que as outras porque ela tem recurso financeiro. Hoje eu fui buscar o meu neto e meu esposo pediu para levar para ele ver na onde ele está trabalhando, e eu me deparei com um casal de senhores. Que coisa mais linda, que atendimento, que doçura. Nem me conhece, um amor de pessoa. Eu falei, Jesus, eu quero ser assim. Trazer para a vida das outras pessoas paz. Eu me deparo com diversas pessoas no meu dia a dia. Eu vou conseguir mudar todas? Mas se eu conseguir mudar, ou ajudar, ou esclarecer a mente dela sobre alguma coisa, eu não mudo só ela, eu mudo a história da família dela inteira. A forma que você tem de me retribuir é fazendo isso por outras pessoas. Aí eu vou à igreja, eu me deparo com um casal que estava para sair da presença do Senhor, de tanta tristeza, de tanta angústia, porque olhou muitas vezes para o homem, os maus tratos, e ver eles dentro da igreja, servindo a Deus com alegria, louvando ao Senhor, transmitindo a palavra, levando outras pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Ah, eles são perfeitos? Não, mas nem eu sou. O Senhor não escolhe os perfeitos. O Senhor vai nos aperfeiçoando ao decorrer do tempo. O Senhor vai nos ajudando a servi-lo. E esses dias atrás eu orei. Falei, Jesus, eu já ajudei tantas pessoas, não querendo nada em troca. Mas a ingratidão tá me doendo, Jesus. Tá me doendo, porque eu sou humano. O Senhor me fez lembrar da onde eu vim, aonde o Senhor me colocou. E o Senhor disse para mim: o homem não te recompensa, não te vê, te despreza, mesmo sendo ajudado. E eu conheço o seu coração. Eu te abençoo. Olha, quando eu estou aqui gravando esse vídeo, eu olho para a minha parede. Eu não tinha uma graduação, tem várias. Eu não tinha condição de comprar celular, eu tenho um. Eu não tinha condição de ter notebook, impressora, a casa pela qual eu tenho, a família pela qual eu tenho, os filhos pelos quais eu tenho, o neto pelo qual eu tenho. O que eu posso dizer? O desprezo do homem não nos define. Continue fazendo o bem. Continue sendo você, fazendo o bem. A sua recompensa vem de Deus, não vem do homem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu não me refugio em homens. Eu me refugio em Deus. Deus nunca me decepcionou. Ele nunca está ocupado para mim. Temei o Senhor, vós o santo, pois nada falta aos que me temem.
não tenho falta de nada. O Senhor me surpreende todos os dias. Tem dias que eu estou um caco e eu não sinto falta. Deus, Ele é bom. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Busque discernimento. Pare de ser enganado, de ser iludido, que só os outros têm que ter. Você também tem capacidade, potencial para ter as coisas. Use o dom que Deus te deu. Qual é o seu propósito de vida? Se você não sabe, busque ao Senhor com sabedoria. Para de ser arrogante, prepotente, achando que você sabe tudo, que você não precisa de nada, de ninguém. Quantas pessoas angustiadas, precisando de um abraço, de uma palavra. Você é o instrumento de Deus. Deus não te salvou para te colocar em um banco de igreja para você só ficar lá sentado domingo à noite. Deus te chamou para você ser um canal de bênção na vida das pessoas de uma maneira extraordinária. Seja esse canal de bênção na vida das pessoas. Você vai morrer um dia. Se você não morrer, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O que você está levando nas suas mãos? Quantas almas você ganhou para Jesus? O que você fez de bem para as pessoas? O que você fez de bem para a sua família? Que muitas vezes a gente quer fazer por de fora. O que você fez de bem para a sua família? Ah, eu prego a palavra. Não, você tem que viver a palavra. Eu vivo. Quando eu amo minha família, eu cozinho para o meu esposo, eu limpo minha casa, eu organizo a minha vida, eu ajudo a administrar aquilo pelo qual nós ganhamos, eu zelo pela saúde das minhas filhas, eu zelo pela saúde da minha mãe, do meu pai, eu cuido daquilo pelo qual eu sei, tenho de conhecimento, naquilo que eu posso favorecer outras pessoas. Isso é o amor de Cristo. Isso é o amor de Cristo, isso é a palavra de Deus. As pessoas complicam tanta coisa e deveria fazer o mínimo. Você tem feito? Ainda dá tempo, você está vivo. Respira. Se você tem fôlego de vida, dá tempo de mudar ainda. Tira essa soberba, essa arrogância, essa altivez. Peça a Deus para você mudar. Você não vai perder. Eu nunca vi ninguém perdendo com Deus. Você irá ganhar recompensas de Deus pelas quais você nunca imaginou na sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família de uma maneira extraordinária. Que esse vídeo possa falar com seu coração de uma maneira especial. Eu tenho certeza. Tem endereço certo esse vídeo. Tem endereço certo.